Escute aqui. Você acha que ele não está afim. Você está entendendo os sinais de forma totalmente errada. Você acredita que afastamento significa falta de interesse. Você pensa que o silêncio quer dizer que ele seguiu em frente. Mas e se eu te falasse que ele pensa em você muito mais do que você imagina? E aí vem a parte que vai parecer loucura. Quanto mais frio ele age, mais obcecado ele pode estar, na verdade. Fica comigo porque isso vai ser impressionante. E a maioria das mulheres ignora completamente esses sinais. Elas desistem justamente quando ele começa a ficar possuído. Elas vão embora exatamente quando a cabeça dele está funcionando sem parar para entendê-las. Mas existe um sinal específico que revela tudo. E se eu te contar qual é, você vai rever cada interação que teve com ele. Você vai ver padrões que passou completamente batido. Vou te mostrar os sinais escondidos que revelam que ele está constantemente pensando em você. Mesmo que ele haja como se não se importasse, mesmo que ele pareça frio ou distante, mesmo que cada sinal superficial diga que ele não está interessado. E aqui está o que ninguém te conta. Existe um fenômeno psicológico que acontece na mente de um homem quando ele se sente atraído por alguém, mas tenta esconder isso. E quando você entender isso, nunca mais vai interpretar mal os sinais dele. Mas primeiro, precisamos falar sobre o maior erro que você provavelmente está cometendo agora. A confusão dolorosa. Porque tudo que você pensa que sabe está de cabeça para baixo. Imagina só. Ele demora horas para responder. Quando você encontra com ele, ele parece casual demais até. Ele não inicia mais conversas. E quando vocês estão juntos, ele age como se você fosse só mais uma pessoa no dia dele. Você começa a questionar tudo. Talvez eu tenha entendido mal. Talvez ele nunca esteve interessado. Talvez eu devesse simplesmente seguir em frente. Mas aqui está o que está acontecendo de verdade. E isso vai virar do avesso tudo que você pensava que sabia. Quando um homem está profundamente atraído por você, a mente dele pode entrar num estado que psicólogos chamam de evitação defensiva. Parece inventado, né? Mas fica comigo. Aqui está o que você precisa entender. Homens não mostram interesse do jeito que mulheres esperam. Quando um homem sente algo intenso, ele nem sempre persegue. Às vezes, ele se afasta. Ele recua, cria distância. Por quê? Porque a atração cria vulnerabilidade. Medo de rejeição, medo de perder o controle, medo de se sentir exposto. E quando um homem sente essas coisas, o instinto dele não é se aproximar, mas se proteger. Então a mente dele faz algo que vai contra a lógica. Ela manda ele recuar, recuperar o controle. E aqui está a parte que te faz repensar cada reação fria que você recebeu. Quanto mais ele pensa em você, mais ele pode agir como se não pensasse, porque pensar em você o desestabiliza. Deixa ele consciente. Deixa ele vulnerável. Então ele cria distância emocional enquanto a mente dele continua fixada em você. E é aqui que fica interessante. Existem 7 sinais inconfundíveis que revelam isso. E o sinal número 4, quando você vê, não tem dúvida que ele está obcecado. Primeiro, deixa eu te mostrar os padrões que revelam o que está realmente acontecendo na cabeça dele. Os sinais escondidos do que o comportamento dele está de fato te dizendo. Antes de ir mais fundo, me faz um favor. Se isso já te fez pensar num certo homem, para um momento e realmente lida com esse sentimento, porque o que vem a seguir vai conectar pontos que você tem ignorado. Vamos em frente. Sinal número 1. Ele está te observando quando acha que você não está olhando. Esse aqui é enorme, e a maioria das mulheres perde, porque elas focam em como ele se comporta diretamente com elas, ao invés de como ele se comporta perto delas. Homens são atentos de um jeito calmo. Quando ele realmente pensa em você, ele te estuda sem perceber que faz isso. Ele nota como você se move, como você fala com os outros, como você ri, como você reage quando outra pessoa chama sua atenção.
Você pode pegá-lo olhando para você num ambiente e então imediatamente desviando o olhar. Esse desvio rápido é importante. Isso não é desinteresse. É consciência misturada com contenção. É ele se pegando focado demais em você. E aqui está o detalhe-chave. Se um homem não se importa, ele não olha duas vezes. Ele não persegue. Ele não nota padrões. Em espaços digitais, isso se reflete de um jeito mais silencioso. Ele vê seus stories de forma consistente, mas não responde. Ele é um dos primeiros espectadores, mas nunca o que comenta. Ele percebe mudanças, fotos novas, alterações sutis, mas permanece em silêncio. Silêncio aqui não é ausência. É contenção, porque se ele se permite interagir livremente, ele arrisca revelar quanta atenção você já tem dele. E atenção é a porta para a conexão. Se ele está te observando sem interferir, significa que você já está vivendo na cabeça dele sem precisar da presença dele. Sinal número 2. Ele lembra de coisinhas que você nunca achou importantes. É aqui que fica inegável. Você menciona algo de passagem, uma semana estressante, um detalhe de família, algo que você gosta, algo que você evita. Semanas depois, claro, ele traz isso à tona sem fazer muito alarde. Você pensa, talvez ele está só prestando atenção, talvez ele seja educado, talvez seja coincidência. Não é. A maioria dos homens esquecem detalhes, a menos que esses detalhes sejam marcados emocionalmente. O cérebro dele só armazena o que parece relevante. E relevância é decidida por peso emocional. Se ele lembra de coisas que você não enfatizou, significa que ele repetiu conversas com você, pensou sobre elas, refletiu sobre elas. A mente dele voltou para momentos que envolveram você quando você não estava lá. Isso não é interesse casual, é presença mental. E aqui está a parte que é fácil de perder. Ele pode nem saber por que ele lembra. Ele simplesmente lembra, porque a atração funciona primeiro abaixo da consciência. Sinal número 3. Outras pessoas notam algo antes de você. Isso não vem diretamente dele. Vem do ambiente ao redor dele. Os amigos dele se comportam diferente quando você está por perto. Eles estão observando ele. Eles estão observando você. Eles sorriem de um jeito que parece sabido. Às vezes eles te mencionam casualmente como se você já fosse parte de uma história que ninguém te contou. Homens nem sempre falam abertamente sobre atração, mas eles insinuam. Eles mencionam nomes, eles fazem perguntas disfarçadas de nada. Se os amigos dele te reconhecem sem você ter passado muito tempo com eles, significa que seu nome surgiu mais de uma vez, o suficiente para você ter sido registrada como importante. Você não é uma estranha para o círculo íntimo dele. Você é um assunto. E homens não trazem repetidamente mulheres que não significam nada. Agora, é aqui que a maioria das mulheres fica confusa, porque o próximo sinal parece contraditório na superfície. Sinal número 4, ele aparece de forma inesperada e depois desaparece de novo. Esse é o que deixa as mulheres loucas. E também é o indicador mais forte de que você está na mente dele muito mais do que ele deixa transparecer. Ele te escreve algo aleatório, uma pergunta, um comentário, um momento que me lembrou de você. Não tem grande explicação emocional, nenhuma intenção óbvia, só contato suficiente para quebrar o silêncio. A conversa flui, a energia parece familiar, viva. Você pensa, ok, talvez algo vá acontecer. Então ele recua de novo. Dias passam, o silêncio retorna, e você se pergunta o que fez de errado. Aqui está a verdade. Ele não desapareceu porque a conversa foi ruim. Ele desapareceu porque foi boa demais. Entrar em contato deu alívio a ele. Recuar deu controle a ele. Isso é aproximação e evitação em ação. O desejo dele o puxa para você. O medo dele o afasta. Então, ele oscila. E aqui está a parte que prova que você está na cabeça dele.
Esses momentos em que ele fala não são acidentais. Eles acontecem quando a tensão nele atinge o pico. Quando pensar em você fica alto demais para ignorar. Quando o silêncio não funciona mais. Se você não tivesse papel, não haveria conflito interno, nem impulso, nem ciclo. Indiferença não cria padrões. E uma vez que você vê esse ciclo, não consegue mais perder porque o que parece inconsistência por fora é, na verdade, regulação emocional por dentro. E há ainda mais sinais se desdobrando sob a superfície. Sinal número 5. Ele se comporta diferente perto de você do que com todo mundo. Esse é sutil, mas quando você nota, se torna impossível ignorar. Observe como ele é com outras mulheres, com amigos, com pessoas que ele não quer impressionar. Ele é relaxado, previsível, quase automático. A energia dele flui sem atrito. Então, observe ele com você. Algo muda. Talvez ele fique mais calmo. Talvez ele fique mais controlado, ou de repente mais. Talvez o tom dele mude. Talvez ele evite contato visual prolongado ou segure por um segundo a mais antes de quebrar. Esses não são comportamentos aleatórios, são reações do sistema nervoso. Quando um homem se sente emocionalmente neutro, o corpo dele permanece neutro. Não há distúrbio interno, mas se você o influencia, o sistema dele fica alerta, autoconsciente, levemente tenso. E aqui está o que a maioria das mulheres entende mal. Comportamento contido não é falta de atração. É frequentemente a presença dela. Homens não se protegem de mulheres com quem não se importam. Eles não regulam suas palavras, atitude ou reações para alguém irrelevante. Eles só ficam cautelosos quando algo está em jogo. Se ele parece mais composto, reservado, deliberado perto de você, é porque ele está se monitorando. E pessoas só se monitoram se não querem estragar nada. Sinal número 6. Ele está te testando, mas não de um jeito óbvio. Aqui, homens mostram interesse sem nunca admitir. Ele pode casualmente mencionar outra mulher, não para te deixar com ciúmes diretamente, mas para observar sua reação. Ele pode de repente recuar para ver se você está caçando. Ele pode atrasar planos, mudar energia ou criar leve incerteza só para ver como você lida com isso. E a maioria das mulheres nem percebe que está sendo testada. Elas acham que ele é inseguro. Elas acham que ele é inconsistente. Elas acham que ele é emocionalmente indisponível, mas frequentemente ele está observando. Ele faz perguntas a si mesmo sem falar em voz alta. Ela fica calma? Está perdendo o centro? Ela reage emocionalmente? Ela está me pressionando? Ela se respeita? Homens que sentem algo real ficam cautelosos. Eles não querem caos. Eles não querem volatilidade emocional. Eles querem saber se ficar perto de você vai parecer seguro ou cansativo. Então, eles testam o clima emocional. E aqui está a parte que conta. Se ele não se importasse, ele não testaria nada. Ele perseguiria casualmente ou desapareceria completamente. Testar só acontece quando há investimento e incerteza ao mesmo tempo. E é aqui que muitas mulheres falham sem perceber. Elas reagem demais, elas buscam confirmação, elas se explicam, tentam garantir a conexão. Mas pressão emocional não cria proximidade para homens, ela cria recuo. A mulher que passa nesses testes não é fria, é centrada. Ela não desmorona sob ambiguidade. Ela não persegue clareza. Ela o deixa com seus próprios sentimentos. E isso nos traz ao sinal final, aquele que te diz exatamente onde você está e o que fazer a seguir. Sinal número 7. Ele permanece presente sem te reivindicar. Esse é o mais difícil de entender, mas é o mais revelador. Ele não desaparece completamente. Ele não fecha a porta. Ele não segue em frente totalmente.
Mesmo quando ele está distante, ele mantém um fio, uma reação aqui, um check-in ali, um reconhecimento sutil da sua existência. Ele te mantém ao alcance, sem se comprometer com nada. E mulheres frequentemente interpretam isso como hesitação ou falta de seriedade. Mas psicologicamente é contenção. Ele mantém a conexão viva porque deixar ela morrer pareceria uma perda. Mas entrar totalmente exigiria exposição emocional para a qual ele não está pronto ainda. Então ele flutua na beirada, não porque está jogando, mas porque está negociando internamente. E é aqui que seu comportamento se torna tudo. Você não pode forçá-lo para frente. Você não pode convencê-lo à certeza. Você não pode analisá-lo em ação. E no momento que você tenta controlar o resultado, você desloca a dinâmica de atração para gerenciamento. E homens não se apaixonam onde se sentem gerenciados. O que realmente o atrai para perto é sua estabilidade, sua capacidade de ficar calorosa sem perseguir, aberta sem pressionar, presente sem exigir. Homens se movem em direção ao que parece emocionalmente seguro e calmo por dentro. E, paradoxalmente, a mulher que não precisa de respostas imediatas se torna a mulher sobre quem ele continua pensando, porque tensão não resolvida não vai embora. Ela se aprofunda. E aqui está a verdade que a maioria nunca te conta. O homem que recua quando sente algo não é fraco. Ele é consciente. Consciente de que suas emoções carregam peso, e peso requer respeito. Se você pode sentar na incerteza sem se perder, sem tentar puxá-lo para você ou empurrá-lo para longe, você se torna o ponto de referência ao qual a mente dele retorna repetidas vezes. Não porque você caçou, não porque você convenceu, mas porque você não quebrou sob o silêncio. E isso fica com ele. Se isso ressoa com você, se você vê ele mais claramente agora do que antes, respire fundo. Você não precisa agir. Você não precisa decidir nada ainda. Clareza vem quando pressão é liberada. E na próxima parte, você vai ver exatamente como homens vão de obsessão interna para a ação externa. E o que silenciosamente bloqueia essa mudança. Aqui está o que está acontecendo em seguida. E essa é a parte que a maioria das mulheres nunca chega a ver porque elas interrompem cedo demais. Um homem não se move de interesse para a ação no momento em que sente algo. Ele se move quando a resistência interna dele se quebra, quando o barulho mental acalma o suficiente para desejo se transformar em decisão e esse processo é silencioso, enquanto você está se perguntando onde está, o espírito dele está negociando consigo mesmo. Ele pesa riscos, mede custos emocionais. Ele faz perguntas que nunca diria em voz alta. E se eu perder o controle? E se eu gostar mais que você? E se isso me mudar? Homens não temem união tanto quanto mulheres. Eles temem transformação porque a atração real ameaça a identidade. Força ele a encarar partes de si mesmo que ele manteve contidas. É por isso que homens não correm para frente quando sentem algo profundo. Eles desaceleram. E é aqui que mulheres, sem querer, se tornam a razão pela qual as coisas nunca avançam. Elas confundem a pausa dele com falta de interesse. Elas reagem ao silêncio com pressão. Elas tentam clarificar o que ainda não se assentou. Mas clareza não vem de conversas nesse estágio. Ela vem de contraste. Aqui está o que silenciosamente empurra um homem de obsessão interna para a ação externa. Ausência sem recuo. Não desapareça. Não o corte. Não puna o silêncio. Só não o persiga. Você permanece presente na sua própria vida. Você fica calorosa quando interage. Você não encolhe, mas você também não se inclina para frente e algo começa a acontecer na mente dele. O espaço que você não preenche começa a ecoar. Ele nota sua ausência mais que sua presença. Ele sente a falta de atração emocional
sem saber como recriar. Ele percebe que é ele quem levanta a mão, mesmo que seja sutil. E é aqui que a obsessão muda, porque obsessão não é construída em disponibilidade, é construída em contraste. Você se torna a mulher que não teve que puxá-lo para perto, aquela que não exigiu certeza, aquela que confiou em si mesma o suficiente para deixá-lo chegar à sua própria conclusão. Homens se movem decisivamente quando a decisão parece deles. E no momento em que ele percebe que está pensando em você sem ser induzido, sem ser perseguido, sem ser pressionado, algo clica. É quando o comportamento muda. Não dramaticamente no início, não com explicações, mas com consistência. Ele começa a iniciar mais intencionalmente. Fecha lacunas ao invés de criá-las. Ele fica mais direto. Não porque você pediu, mas porque a ambiguidade começa a ficar desconfortável para ele. Aqui está a mudança-chave. Antes daquela distância, o fazia se sentir seguro. Agora, distância parece perda, e perda é a única coisa para a qual homens agem rapidamente para evitar. Mas isso só acontece se você não contaminar o processo com medo, se você não forçar conversas que ele não concluiu internamente, se você não reagir emocionalmente a cada retirada, se você não tentar garantir o que ainda não se formou totalmente. Porque no momento que você faz, você está dando a ele uma saída. Pressão dá justificativa para ele recuar. Estabilidade remove desculpas. E aqui está a verdade mais difícil. Se um homem nunca avança, não é porque você esperou tempo demais. É porque ele nunca chegou ao ponto onde perder você pareceu real. E isso não é algo que você cria empurrando. É algo que você permite não caçando. Você não precisa performar. Você não precisa manipular. Você não precisa ficar distante ou fria. Você só precisa permanecer intacta, inteira, centrada, indisponível para a causa emocional. É a isso que homens reagem quando a atração fica séria, porque um homem não se compromete se sente que é querido. Ele se compromete quando se sente ancorado. E âncoras não perseguem navios à deriva. Elas ficam firmes. Se você reconhece esses sinais agora, não corra para reinterpretar o passado. Não reproduza cada interação com pânico ou esperança. Só observe. Assista como ele se comporta quando você para de tentar gerenciar o resultado. Observe como a energia dele muda quando você para de sentir o silêncio. Veja como presença sem pressão muda dinâmicas. Porque o homem que está realmente afetado sempre vai retornar para a mulher que não tentou puxá-lo para ela, mas permitiu que ele sentisse a distância por si mesmo. Se isso te fez vê-lo diferente, comente atentamente para que eu saiba que você está prestando atenção no que realmente importa. E se inscreva, porque em seguida vou te mostrar exatamente o que mata esse processo instantaneamente. E porque tantas mulheres, sem saber, empurram homens para longe no exato momento em que eles estão prestes a dar um passo à frente. Existe um momento do qual quase ninguém fala. O momento logo antes de um homem fazer um compromisso emocional. Não publicamente, não verbalmente, internamente. Essa é a zona de perigo. Não porque as coisas estão desmoronando, mas porque elas estão prestes a se juntar, e a maioria das mulheres está sem saber destruindo aqui. Até agora, a atração dele tem sido em grande parte interna, privada, contida. Ele tem pensado, pesando, regulando, observando a si mesmo, observando como você o influencia, observando como ele reage à sua presença e sua ausência. Mas em certo ponto, algo muda. Pensar se torna desconfortável, não doloroso, inquietante, porque a atração, conforme amadurece, deixa de ser uma distração prazerosa e começa a se tornar uma exigência de resolução. A mente dele não quer segurar tensão para sempre. O sistema nervoso dele quer alívio. E alívio vem em duas formas para um homem: ação
ou desapego. Tudo depende disso. Quando o ambiente emocional parece calmo, seguro, não invasivo, ele avança. Quando parece pesado, pressionando, emocionalmente carregado, ele rompe. E aqui, mulheres entendem completamente mal a situação. Elas veem a hesitação dele e acham que ele precisa de validação. Elas sentem o silêncio e acham que precisam esclarecer. Elas sentem a distância e acham que precisam puxá-lo para perto. Mas da perspectiva dele, essas ações não parecem conexão. Elas parecem pressão. Aqui está algo crítico que você precisa entender. Homens não processam atração falando sobre ela. Eles processam sentando nelas. Silêncio não é evitação para ele. É digestão. Se você interrompe essa digestão com demandas emocionais, mesmo sutis, você não acelera o processo. Você o interrompe. Você faz ele sentir que seu mundo interior está sendo invadido antes dele ter organizado. E homens protegem ferozmente processos internos não terminados. É por isso que timing é mais importante que intenção. Você pode dizer a coisa certa no momento errado e mudar permanentemente o quão seguro ele se sente perto de você. Não porque suas palavras estavam erradas, mas porque o sistema dele não estava pronto. Bom, aqui está a parte desconfortável, mas necessária. Quando um homem está profundamente afetado, ele fica hipersensível a desequilíbrio emocional. Ele começa a escanear por sinais de que chegar perto vai custar paz a ele. Ele observa como você lida com incerteza. Ele observa como você lida com silêncio. Ele observa se você fica reativa ou permanece estável, não conscientemente, instintivamente. É por isso que mulheres que parecem de baixo esforço nesse estágio frequentemente recebem mais investimento. Não porque elas são menos interessadas, mas porque elas não lambem medo para dentro da sala. Medo é alto para o sistema nervoso de um homem. Mesmo que você não diga, mesmo que você mascare como preocupação, mesmo que você disfarce como comunicação, ele sente. E assim que ele associa proximidade com turbulência emocional, a atração colapsa em evitação. Não porque ele parou de gostar de você, mas porque o corpo dele aprendeu que estar perto de você custa paz interior dele. Essa é a parte que as pessoas raramente aceitam. Atração não morre de falta de interesse. Ela morre de sobrecarga emocional, e sobrecarga não vem só de drama. Ela vem de pressão sutil, check-ins repetidos, micro-perguntas, mudanças de energia. Se ele não responde rápido o suficiente, mudança de tom, expectativa sem acordo. Tudo isso se registra como demanda. Agora contraste isso com o que realmente o puxa para frente como silêncio. Não frio, não indiferença, silêncio. Você não desaparece. Você não retira afeto. Você não pune silêncio. Você só não persegue resolução. Você permite que o espaço exista sem tentar controlá-lo. E aqui está o que acontece na mente dele quando você faz isso. A tensão não se dissipa. Está se intensificando. Mas agora ela não tem para onde escapar. Ele não pode culpar pressão. Ele não pode culpar conflito. Ele não pode justificar retirada. A única coisa que sobra é o próprio desejo dele. E desejo, quando desbloqueado, exige expressão. É quando o comportamento dele começa a mudar de formas impossíveis de fingir. Ele começa a relatar com propósito, não por impulso. Ele inicia sem uma desculpa anexada. Ele segue através, ao invés de flutuar. A energia muda. Há menos oscilação, menos quente e frio. Mais direção. Não porque você fez algo, mas porque você parou de interferir. E é aqui que mulheres ficam assustadas, porque desistir do controle parece risco. E se ele não avançar? E se o silêncio durar muito? E se você leu tudo errado? Aqui está a verdade.
Se ele não avançou na ausência de pressão, ele nunca teria ficado de qualquer jeito. Tudo que pressão faz é atrasar o inevitável ou criar um falso senso de progresso. Compromisso real só acontece quando um homem se move porque ele quer, não porque o ambiente o encurralou. Bom, vamos falar sobre o último erro que silenciosamente termina tudo: espirais de interpretação. Quando mulheres começam a monitorar cada detalhe, cada atraso, cada mudança de tom, elas param de estar presentes. Elas começam a viver em expectativa. E expectativa carrega expectativa. Expectativa vaza em energia. Energia muda comportamento. Comportamento muda dinâmicas. De repente, conversas parecem mais pesadas. Momentos parecem valorizados. Silêncio parece carregado. E o homem não sabe por quê, mas algo parece errado. Ele não se sente mais convidado. Ele sente que está sendo observado. E homens não se movem para espaços onde se sentem monitorados. Eles se movem para espaços nos quais se sentem aceitos, sem performance. É por isso que a mulher que deixa ir frequentemente se torna aquela para quem ele retorna. Não porque ela desistiu, mas porque ela parou de agarrar. E agarrar é o que sufoca a atração. Aqui está o reenquadramento que muda tudo. Seu poder não está em fazê-lo te escolher. Está em tornar sua presença emocionalmente limpa. Energia limpa é irresistível. Sem urgência, sem tensão, sem culpa emocional, só calor, sem agenda. E se você está se perguntando se isso significa suprimir seus sentimentos, a resposta é não. Significa não terceirizar sua regulação emocional para ele. Você sente o que sente. Você só não o culpa por resolver. Essa distinção é tudo porque um homem vai se inclinar em emoção quando parece dividida, não desafiada. Agora escute com cuidado. Se um homem está realmente afetado por você, ele sempre vai voltar a menos que você bloqueie o caminho. Ele pode precisar de tempo, ele pode hesitar, ele pode precisar de espaço. Mas interesse que passou para laços internos não desaparece silenciosamente. Ou amadurece ou é destruído por pressão. Não há terceira opção. E a mulher que entende isso para de tentar ganhar comportamento e começa a proteger o clima emocional. Ela não caça, ela não se retira, ela não manipula, ela só fica firme. E mulheres firmes se tornam pontos de referência na mente de um homem, a mulher com quem ele compara outras, a mulher cuja ausência parece diferente, a mulher cuja energia parece lar, não porque fez mais, mas porque perturbou menos. E é exatamente aqui que surge o ponto de virada que a maioria das mulheres nunca experimenta conscientemente. Porque quando você para de gerenciar os sentimentos dele, ele realmente começa a sentir os próprios pela primeira vez, não diluído pelo seu medo, não distorcido pela sua pressão, mas puro. Homens precisam de espaço para suas emoções tomarem forma. E esse espaço só surge quando você não tenta mais controlar a direção. Nesse momento, ele começa a perceber o que sua perda realmente significaria. Ele sente que você não está tentando segurá-lo. E é exatamente isso que faz ele perceber que quer segurar você mesmo. Não porque precisa, mas porque escolhe. Porque silêncio se torna um eco, e esse eco carrega seu nome. E é aqui que o mistério termina. Um homem que realmente se move não faz por medo, não por incerteza, não por urgência, mas por clareza. Ele se move porque o caos interior se assentou e o que sempre esteve lá é deixado. Atração, respeito, interesse e o conhecimento silencioso de que você não é qualquer mulher, mas a mulher cuja energia parece calma e cuja perda pareceria um erro. E quando esse momento chega, tudo o que você tem que fazer é estar presente. Não empurre, não analise, não prove, só seja. Porque o homem que realmente se decidiu não vem pela metade.
Ele vem completo.